de 1 a 3. Vamos ler até o versículo 4. Será também citado na reflexão. 1 Samuel, capítulo 18, 1 a 4. Eu tenho aqui, irmãos, uma tradução mais contemporânea, mais atualizada. Então, um pouquinho diferente do que a maioria da membresia possui, mas o sentido vai ser o mesmo. Ouça com atenção, por favor, aquilo que está descrito na palavra de Deus. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Que Deus abençoe esse texto, que ele fale no nosso coração, amém? Que seja assim para a glória dele. Meus irmãos, o tema desta mensagem será coragem para construir amizades. Coragem para construir amizades. Por que será que a gente precisa de coragem para construir amizades? Antes eu vou chamar aqui à frente o Paulo Grunde, a irmã Sônia e o Claudinei. Cadê eles? Isso, venham aqui à frente, por favor, irmãos. Eles vão nos ajudar cada um vai pregar um pouquinho. Subam aqui, por favor, irmãos. Eu lhe dei um papelzinho, não dei, Paulo? Está com ele aí? Não? Mas sabe de cabeça? Tá. Versículo, aplicação, ilustração, tudo isso, né? Preparado? Irmã Sônia, vamos começar com o Claudinei. Claudinei tem uma pergunta e ele vai dar a opinião dele, tá certo? Sobre essa pergunta. Oi? Bom, a pergunta é a seguinte: o que é uma amizade? Provérbios, capítulo 18, versículo 4, diz que há amigos mais chegados que irmãos. E um outro texto que eu tirei como exemplo, o pastor já citou, que é 1 Samuel 18, 24, fala da amizade de Davi e Jonatas. Mas existe um outro texto também que fala que Jesus disse aos seus discípulos: não mais nos chamam servos, mas amigos, porque a vós tenho dito tudo o que ele tinha a dizer. Eu, baseado nesses três relatos bíblicos, entendo que a amizade é um amor fraternal muito intenso entre duas ou mais pessoas, em que elas compartilham apoio nas horas difíceis, sinceridade, lealdade, compartilham união, não se dão ao luxo de compartilhar, por exemplo, fofocas, intrigas, essas coisas ficam de fora. Mas elas compartilham amizade, sinceridade, amor, justiça, paz, união, enfim. É isso que eu entendo. A minha pergunta é: qual é a diferença entre um colega e um amigo? Claudinei, minha amiga, já definiu tudo. A palavra de Deus diz que é amigo mais chegado que um irmão. Eu tenho muitos colegas, meus amigos, eu tenho muito poucos. Tenho meus filhos. E o maior amigo que eu posso ter na minha vida foi aquele que me resgatou do lamaçal do pecado, que é Jesus Cristo. Por isso, esse amigo jamais eu largarei ele. Esse amigo jamais eu largarei. Colega, eu tenho um monte de colegas, mas amigos sinceros, amigos que estão com a gente na hora difícil, na hora da dor, na hora da alegria, são muito poucos. Espero que esse quadro mude, pelo menos para mim. Pessoal dessa amada igreja, com a paz do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que a amizade, nós temos amizade, é maravilhoso, porque Deus, Jesus deixou na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Na Bíblia está escrito, E nós amarmos uns aos outros é muito, muito lindo, mas com o propósito de não querer nada em troca, darmos espontaneamente do
coração, fazermos aquilo que o irmão está precisando, né? Quando o irmão estiver enfermo, a gente orar, né? É muito lindo nós amarmos nosso pastor também, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Valeu. Vamos dar uma salva de palmas, né? Obrigado, irmã. Essa é a sua contribuição. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está imbuído nesse conjunto de ideias que os irmãos apresentaram sobre amizade. Na verdade, os nossos dias se tornam difíceis de nós construirmos amizades por conta de ser um tempo em que chama cada um de nós a ter para si, a puxar para si, a reter para si. Sempre que nós somos convidados a nos relacionar, que significa doar-se um pouco, dar-se um pouco, revelar-se um pouco, há um conjunto de medos, de receios, de ressentimentos que fazem como que um castelo, uma barreira, que de certa forma nos inibem a desenvolvermos a amizade. Por isso eu creio que hoje é um tempo em que nós acabamos, como Paulo disse, acabamos tendo muitos conhecidos, colegas. Quem vivia no Facebook, no Orkut, e agora migrou para o Facebook, tem 500, 1000 e tantos amigos, porém amigos online. Geralmente estão offline, não estão preparados, não estão disponíveis. Isso não é amizade. Amizade é dividir a alma e tê-lo como uma pessoa presente, significativa para você. Vocês sabem, dias atrás, alguns meses, eu tomei um susto tremendo na igreja. De quarta-feira, culto comum, nós devemos ter umas 60 pessoas mais ou menos no nosso culto. Daqui a pouco, eu vejo ali naquele cantinho, mas onde o Eusébio está, senta um camarada. O primeiro olhar assim que eu tive, eu estava muito distraído, pregando, coisa e tal, não me lembro exatamente o momento do culto, parece o Carlinhos, mas quando voltei, eu olhei de novo, também fiquei gelado, até a voz embargou. Era o Carlos Alberto. Eu vi o Carlos Alberto, ele foi meu parceirão de adolescência, de projetos missionários, etc. Depois cada um foi para um canto e nós ficamos muito tempo. Ele já na vida militar dele, teve que vir fazer um curso especial aqui no Rio de Janeiro, na vida militar, e entrou no Facebook, procurou meu nome, achou a igreja, viu no Google, chegou aqui, viu que tinha culto naquela hora e veio aqui. E olha, irmãos, que coisa impressionante. Tinha uns 20 ou mais anos que eu não via o Carlos, mas incrível, irmão, depois quando eu abracei, a gente começou a conversar, parecia que eu tinha encontrado o Carlinhos há semanas atrás. Nós botamos um papo assim, mas foi uma coisa assim de alma, né? Porque o Carlos Alberto, como alguns outros grandes amigos que eu tenho, amigos de alma mesmo, de dividir sentimento, de parceria, essa semana eu tive uma grande alegria, tirei um tempo para lanchar com o Wilson Martins, missionário, depois de 20 e tantos anos de missionário das Juntas Missionárias Nacionais, foi para São Paulo e agora está aqui no Rio com a sua família, uma fase de adaptação ainda, e foi incrível, irmãos, dividir a alma, partilhar sentimentos, alegrias, encarnar, ser encarnado, brincar. Parecia que o Wilson, eu estava de novo com ele na minha adolescência, lá na igreja de Senador Camará, andando pelo bairro Jabu, dividindo a nossa alma. Isso é amizade, é dividir o que você tem de melhor com alguém. Por isso, eu preciso ter coragem. Porque nos nossos dias, talvez corramos um grande risco de querermos tudo menos nos abrir, nos revelar, nos tornar transparentes. Por que então eu preciso ter coragem para construir amizades sólidas em Deus, no Senhor? A amizade sólida no Senhor exige coragem, primeiro para eu me identificar. Verso 1 de 1 Samuel 18 está dizendo, nessa tradução mais familiar a nós, que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Ou seja, eles se identificaram, não se conheciam. Davi agora está numa nova realidade. Há momentos atrás, ele saiu do pasto lá, cuidando das ovelhas,
Deus o levou numa situação fortuita da vida, e ele está agora levando comida para os seus irmãos mais velhos, lá no fronte de guerra contra os filisteus. Ele toma a informação que é um gigante, um bicho enorme, né? Um tal de um Golias, que todo mundo tem medo. Deus toca no seu coração, ele é possuído de uma coragem sobrenatural, ele enfrenta Golias e mata Golias. Ele se torna agora herói nacional. E aonde ele vai parar? Dentro do castelo, dentro do palácio do rei Saul. Por ação natural da vida, Saul coloca em homenagem, coloca dentro de sua própria casa, o trata circunstancialmente como um familiar seu, e aí então ele conhece Jonatas. Meus irmãos, quando Jonatas, aquele guerreiro, jovem guerreiro, filho de Saul, olha para Davi, e Davi olha para Jonatas, há uma identificação, há um igual de ambas as partes, e eles então elegem no seu coração aproximarem-se e se revelarem. Não necessariamente eles eram iguais. Davi naquele momento é pobre, é um vassalo, é um homem do campo. Jonatas é um rei, é o filho do rei, é um príncipe. Ele tem muitas posses, tem fama. Davi é um desconhecido que torna-se agora figura nacional. Mas mesmo com tantas diferenças de origem, eles escolhem e optam por isso. Isso nos mostra, irmãos, que a amizade começa com uma identificação. Mas para exercê-la, foi preciso que Davi, como nos nossos dias também, tivesse coragem para algumas coisas. Identificar-se exigiria que ele admitisse que não era completo em si mesmo. Para você construir uma amizade sólida, não estou falando de tapinha nas costas, oi irmão, oi fulano, oi ciclano, não. Mas eu estou falando de alguém que divide a alma, e como nós precisamos nos nossos dias de amizades assim. A primeira coisa que eu preciso para me identificar, eu preciso ter coragem de admitir que eu não sou completo em mim mesmo. Jonatas era filho do rei, mas triste, porque ele tinha um modelo em casa que não correspondia com as suas expectativas. Quando ele vê Davi, ele entende que pode dividir, porque ele tem a essência tal como a de Jonatas também. E ele admite que ele não é completo, e ele busca essa amizade, esse completar de alma, completar de amizade e relacionamento com Davi. Eu preciso, irmãos, para me aproximar de alguém, para abrir espaço dentro de mim, eu preciso entender que eu não sou completo em mim mesmo. Que o convite que a sociedade nos faz, eu ter, tomar para mim, ganhar para mim, reter para mim, não corresponde com uma necessidade básica para eu poder me dividir. Quando eu reconheço que eu não me basto em mim mesmo, eu estou preparado então para me identificar com o outro. Em segundo lugar, ainda para eu me identificar com o outro, é necessário que eu permita que outros contribuam com o meu momento de vida. Davi chega numa hora singular de Jonatas, um momento em que aparentemente tudo está no status quo seguro, mas há uma necessidade, porque Jonatas não se encontra na sua própria casa. Quando Davi chega morando na sua própria casa, as circunstâncias aparentemente de coincidência corroboram para que eles possam estar juntos e dividir aquela situação juntos. Talvez você esteja com um buraco na sua vida, qualquer área, e não estou falando de coisas grandes, problemáticas, complexas, mas estou falando de necessidades essenciais da vida, de ter alguém que você possa simplesmente dividir alguma coisa pessoal. Quando você menos se persegue, ora e pede a Deus, no seu trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos pessoais, surge alguém, uma pessoa que você bate o olho, se identifica, ela se identifica com você, elegem ambos um ao outro e permitindo a aproximação, as circunstâncias se tornam favoráveis para você desenvolver essa amizade. Em terceiro lugar, ele precisou revelar-se como humano. Jonatas teve que admitir aquelas crises familiares e ouvir e receber de Davi como humano também. Pode parecer redundante, mas nós, como seres humanos, mergulhados nessa sociedade doente que vivemos, todos nós estamos mergulhados nela, provavelmente somos convidados diariamente a nos desumanizar. E você quer ver?
Como se explica uma pessoa que, porque levou uma fechada, sei lá, avançou no sinal, você se indignou com a atitude no trânsito por conta de outro, ele avança, fecha e puxa uma arma e ameaça matá-lo? Isso não é um ser humano. Pode qualquer outro adjetivo, mas não é um ser humano. Ou um filho que mata um pai. Uma noiva que, por conta de ciúmes, não só mata, mas esquarteja o seu, entre aspas, amado. Ou uma pessoa que entra numa igreja e rouba uma igreja. Como você vai entender essas coisas, irmãos? Porque nós estamos na nossa sociedade nos tornando desumanos. Quando você abre o coração e quer dividir amizade com alguém, o convite é que você venha se despir, não de roupa, por favor, né? Mas de alma, e revelar-se do jeito que você é, com suas coisas boas e suas coisas ruins também, mas você tornar-se igual ao outro. É um convite para que eu me aproxime igual o outro se aproxima de mim também, mas tem que ter coragem para principalmente se revelar. Antigamente usava-se aqueles produtos químicos para aquela máquina, sabe aquela máquina que a gente tinha que esfregar na cara e fazer careta? Hoje quase todas são digitais. Nós temos, eu ainda tenho uma assim. Você tem que fazer uma caretinha e aquele filme que roda ali dentro tem que se jogar em duas qualidades de líquidos diferentes, e aqueles produtos químicos vão revelar a imagem que está ali. Quando você se dispõe para isso, você vai ver revelando-se no seu cotidiano coisas novas e incríveis quando você abre o seu coração para se identificar com o outro. O bonito dessa noite é que nós temos uma boa notícia para você. Você que tenha talvez 1000 amigos no seu Facebook, talvez que tenha 10 ou 15 amigos verdadeiros nas suas relações pessoais. Nós estamos dizendo nessa noite para você que alguém se identificou com você, desceu do céu, tornou-se em carne, físico, ser humano, e expressando plenamente o amor de Deus. Ele se identificou com você como ser humano também, para expressar esse grande amor. O nome dele, sem sombra de dúvida, não é outro, senão Jesus. Esse é o nosso grande amigo, a quem nós queremos convidar. Ele se identificou plenamente, morreu na cruz do Calvário para se tornar o nosso grande amigo. Essa história de Jonatas e Davi nos ensina uma segunda coisa. A gente tem que ter coragem para se identificar. Em segundo lugar, coragem para dar e receber amor altruísta. O verso 3, na tradução dos irmãos, diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, pacto, porque Jonatas amava a Davi com a sua própria alma. Amava Davi com a sua própria alma. Repito, eles eram diferentes, de origem diferente, de estilos diferentes, mas usaram a sua amizade para se fortalecer um ao outro. Imagine você ter um amigo assim quando você passar no vestibular, ou quando você passar naquele concurso público mega, super importante. Vai ser muito bom você ter um amigo para dividir a sua alma, a sua alegria assim. Imagina você na hora em que você esteja passando, não no momento festivo, mas no momento de crise. E nessa hora de crise você tem um amigo para estar ao seu lado. Alguém que vai lhe dar um toque, alguém que vai lhe dar um aviso, vai lhe prever algum problema que poderá ser crucial na sua vida. Ou então, quem sabe, na hora da crise maior, do desespero, algum amigo que vai no meio, quando você imagina que não tem mais ninguém, no meio do seu deserto, senta com você e divide a alma com você. Puxa vida, hein? Uau! Deve ser muito bom ter um amigo numa hora dessa, em horas como essa. Você sabe, estamos diante de dois jovens que viveram isso. Jonatas, pelo que o texto diz, escolheu amar a Davi com a sua própria alma. Um detalhe, irmãos, os dois eram espada, né? Tanto é que Davi casou-se, Jonatas casou-se, tiveram cada um com suas experiências conjugais muitos filhos, e quando Jonatas morre, Davi cuida de todos os descendentes de Jonatas até o último deles, porque eles eram amigos, espadas, mas amigos de alma também. Olha o que acontece na vida deles dois. 1 Samuel capítulo 18 diz que depois de matar Golias, quando tudo aquilo acontece, Jonatas aparece na hora da festa das vitórias e se torna amigo de Davi. Opa, eu quero um amigo assim.
Porém, não ficou nisso. Capítulo 20, verso 12, diz que quando Jonatas tem amizade, a profunda amizade com Davi, Davi vai vivendo no palácio, coisa e tal, e ele vai se tornando popular em Israel. Saul percebe que ele tem mais fama do que ele agora, tem o coração do povo e não Saul, e ele começa a se irar e planeja matar Davi dentro do templo. O que acontece? Jonatas ouve os desejos do coração e seu pai confidencia a Davi para que ele saia naquela noite antes que o amanhecer chegue e Saul venha matá-lo. Então, numa hora de espreita, esse amigo está presente. A história prossegue, capítulo 20, ainda 41 a 43, diz que Davi está no templo, aliás, na casa do palácio, e Saul, numa cólera de grande ira, toma uma flecha e lança contra Davi, para cravar o coração de Davi na parede. Quem o protege? Jonatas. Livra o seu amigo da própria morte. As ciladas estão preparadas. Saul agora bota um exército contra Davi. Davi já tem um grupo de guerreiros, de homens valentes, cerca de quase 100 homens, e ele foge para o deserto de Berseba. E a gente encontra quando Davi está quase morto, sem chance de vida, sem alimentos, sem água, sem armas, com os seus soldados todos sombreando. Quem aparece no capítulo 23, à noite, versos 15 a 17? Jonatas, no meio do seu deserto, para consolar o coração do seu amigo. Opa! Você pode pensar, como eu preciso também de um amigo, porque um amigo não é só desafiante para nós, ou coragem para nós fazermos essas amizades. Precisamos não só de nos identificar, mas temos a voluntariedade, temos o desejo do coração aberto de dar e receber essa amizade, de tornarmos humanos, transparentes com o outro. Como seria então bom você ter um amigo assim, em horas como essas citadas aqui? Você já se encontra pronto para dar de você e de receber do outro? Se você estiver assim e encontrar a pessoa certa, invista nesse relacionamento, invista nessa amizade, porque nos dizem que muitos de nós somos solitários. Sem sombra de dúvidas, Deus quer lhe dar um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa para dividir o seu fardo também. Mas a boa notícia, repito, é que a palavra de Deus diz em Provérbios, citado já pelo Claudinei 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. No meio da sua angústia, Deus levantou um amigo, que é Jesus, para andar com você, construir com você um relacionamento de dar e receber. Jesus se deu e Ele quer receber também de você para construir essa relação profunda. Em último lugar, esse texto diz, no capítulo 18, verso 4, que prova da amizade que Jonatas dá para Davi. Ele tira das suas coisas, ele começa a tirar como que presentes e vai dando. Olha como diz na minha tradução, verso 4: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, como também a sua túnica, também a sua espada, o seu arco, o seu cinturão. Ele colocou parte do legado de seu pai, que era peças da dinastia de Saul. Eu não sei se você já teve o privilégio, o grande privilégio, de ir no Museu ali Imperial em Petrópolis. Eu estou doido para levar o Arthur para ele ver. Eu falei assim: filho, nós vamos num palácio e você vai ver as roupas do rei. E é um barato mesmo, né? Só que tem uma câmara de vidro todo inquebrável, infiltrável, impenetrável e outros adjetivos possíveis, né? Câmeras a luz infravermelho, um acesso, um conjunto de parafernalhas para proteger o quê? A coroa, o negocinho. Quando chega lá, a gente faz assim, ó, né? Uma coroa linda, irmãos, grandona, bonita, né? Aquele manto de veludo com adereços de ouro, cheio de joias preciosas na parte de cima, uma coisa maravilhosa. E o trono? O trono, você não pode entrar lá, aquela coisa majestosa, maravilhosa. Tem um cetro também, cheio de rubis, tudo muito bem protegido. Impossível de tocar. Mas, meus irmãos, estamos aqui falando de um príncipe que não faz barreiras, muito pelo contrário. Quando ele elege no coração a Davi, ele não só deixa chegar perto, tocar, muito pelo contrário, ele tira das suas peças e coloca sobre o seu amigo.
Porque a amizade não só exige que você se identifique, que você esteja disposto a dar e receber, mas é uma escolha, uma opção voluntária de entrega. Eu escolhi o Paulo Grunde para ser meu amigo, e eu preciso desenvolver diariamente isso, entrega da minha vida para o Paulo. Uma irmã faz isso com outra irmã, e olha, meus irmãos, o maior de todos os modelos, Jesus, não o rei do passado da nossa pátria, Dom Pedro I e II, pois ficaram lá para trás, uma coroa bonita, irmãos, mas perecível. Pelo contrário, agora o Rei dos Reis desceu de toda a sua glória, subiu numa cruz para nos dar a vitória sobre os nossos pecados, para nos perdoar daquilo que nos castiga. Isaías diz no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, sua caminhada, é que nós fomos sarados. Esse grande amigo convida que você ande nos passos dele, pingadas de sangue, marcadas por amor, trilhe nessa experiência diária de relacionamento com esse grande amigo. Ele não te dará só uma coroa, ou um manto, ou um cetro, ou um trono, mas ele lhe dará a vida eterna, paz no presente, perdão para o seu momento, para o seu instante, para o seu momento de agora, e principalmente uma vida eterna ao lado dele. Por isso que a Bíblia, quando pensa nisso, fala em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Neste último culto do amigo, eu quero convidar que você eleja nessa noite Jesus como seu grande amigo, aquele que se identificou, que está pronto a se dar, que voluntariamente se entrega por você. Assim como Jonatas deu voluntariamente suas roupas da dinastia de Saul, ele está disposto a te dar o que você não pode ter sozinho: perdão pelos seus pecados, paz interior e esperança para o presente e para o porvir também. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E se você que foi convidado por um amigo para estar nesse último culto do amigo de 2012, está aqui entre nós como um amigo nosso, mas não elegeu Jesus como seu maior amigo. Não estou falando de gostar de Jesus, mas estou falando de entregar a sua vida, toda a direção, controle do seu viver para Jesus. Se você é essa pessoa, quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer dele seu grande amigo, ore dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o seu grande amor, a sua expressão maior de se dar por mim na cruz do Calvário. E agora, Senhor, eu lhe convido para entrar no meu coração, para se tornar Senhor e Salvador. Entra agora, Senhor. Eu te recebo como meu amigo, como meu Senhor. E em troca, Pai, eu te dou toda a minha vida, para que o Senhor faça o que quiser. Eu nem sei o que vai vir pela frente, mas eu confio em Ti e entrego o meu viver a Ti. Estamos todos nós com os olhos fechados ainda, e eu quero perguntar a você: você é essa pessoa, uma dessas pessoas, provavelmente muitas pessoas que fizeram essa oração nessa noite? Se você é essa pessoa, faz um sinal só, eu vou te ver, e você poderá baixar sua mão. Levante bem alto para eu ver você, se você fez essa oração convidando Jesus para ser seu Senhor. Pode abaixar sua mão, senhora, graças a Deus. Pode abaixar sua mão ali atrás também, amiga. Mais alguém? Se você é essa pessoa que precisa de Jesus, é agora, é a sua hora. Ele está aqui, Ele se identificou com você como um homem, o próprio Deus. Ele está presente para lhe perdoar e fazer uma grande obra na sua vida. É o último convite que eu quero lhe fazer. Você nessa noite convida Jesus para ser Senhor de sua vida. Ele garante que trará paz para o seu coração, lhe guiará daqui para frente, transformará suas lutas nas lutas dele e tornará você o mais um vencedor. Você quer livrar-se do seu pecado, resolver sua relação com Deus de uma vez por todas? Entregue sua vida a Jesus. É o último convite. Se você levanta a mão, crê em Jesus, levante sua mão, eu vou ver você e quero orar por você. Mais alguém? Mais alguém? Graças a Deus. Eu vou convidar essas duas pessoas
que levantaram suas mãos, venham aqui à frente, eu quero orar por você. Você lá atrás e você, essa senhora aqui no meio do nosso auditório, venham à frente, venham aqui à frente, eu quero orar por você, pedindo a Deus pela sua vida também. Isso. Vem cá, irmão, isso, vem aqui à frente. Tem outra pessoa ali no meio, se você tiver, não se tiver vontade, nós não queremos constranger você, mas eu quero incentivar que você venha à frente para que a gente possa orar pela sua vida. Davi está renovando sua entrega ao Senhor, né, Davi? Bom, graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Estamos chegando ao final desse encontro e a gente agradece muito a Deus aquilo que Ele falou nos nossos corações. E a gente deseja que você tenha a bênção de Deus de ter grandes amigos, tá bom? E por falar em amigos, eu desejo que você cumprimente aí 2 ou 3 para frente e para trás. Desejo uma noite abençoada, a glória dele sobre a sua vida. Isso. Aí. E pode ser para trás ou para frente também, não importa não. Tá bom? Vanessa, Deus te abençoe, querido, tá? Deus te abençoe. E Deus nos dê a semana muito abençoada na graça dele. E que o Senhor dê vitória sobre o seu povo, amém? Vamos dar as mãos entre nós. Vamos dar as mãos entre os bancos também, irmãos. Nessa oração final, nós vamos entregar a Edilanar Jorge de Araújo. Ela é da nossa igreja, congrega conosco. E a informação que eu tenho é que a Edilanar está com um problema grave de saúde. Nós vamos orar por ela, entregá-la ao Senhor. Vamos pedir também o consolo do Espírito Santo à vida do irmão José e também a todos os seus familiares. Ele recebeu a notícia essa semana, final de semana, que perdeu seu papai. E estava onde, Zé? Em Roraima? Rondônia, né? E já com 80 anos, uma idade bem avançada, mas o Senhor chamou, ele está descansando, servo do Senhor também. Senhor, nós queremos agradecer porque celebramos nessa noite a nossa vitória em Cristo Jesus, o teu amor incondicional de se entregar na cruz por nós, tornando-se o grande amigo de nossas vidas. Muito obrigado a Deus pela bênção da celebração do batismo desses 4 irmãos e pedimos a Deus que eles compartilhem dessa alegria com muitos e muitos outros. Ó Deus, pedimos o consolo do Espírito Santo sobre a família do irmão José. Pedimos a cura, Senhor, sobre a tua serva que carece, ó Pai, de um milagre, de uma bênção. Como também oramos a Deus pedindo por tantos outros irmãos enfermos de nossa comunidade. E pedimos a Deus agora, quando vamos partir para os nossos lares, ó Deus, dá graça para que o teu Espírito Santo nos acompanhando, nos livre do homem violento. Nos dê graça, Senhor, para vencermos o pecado, vencermos, ó Deus, a nossa inclinação para o mal, vencermos o sistema do mundo, Senhor, e vencermos o diabo, que é o nosso grande adversário. Guarda nossas famílias, Senhor, na tua presença. Dá-nos a misericórdia de termos uma semana de vitória na tua gloriosa presença, pois nós pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a terna e doce consolação do seu Santo Espírito seja sobre sua vida, sua família, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vai na paz, irmão, que o Senhor te dê graça e te dê vitória ao longo dessa semana. Amém?